Prosperidade é uma promessa? Você nunca vai achar na Bíblia uma passagem dizendo que todos aqueles que aceitarem a Jesus irão prosperar financeiramente, ou que irão ficar ricos, ter bens materiais. E esse argumento que Deus enriquece todo mundo é usado pelos falsos profetas e pelos pregadores da prosperidade para atrair pessoas e arrecadarem dinheiro. Precisamos saber interpretar a Bíblia corretamente. Por exemplo, Isaías 53, versículo 4, diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Então muitos alegam que crente não pode ficar doente, ou então alegam que Jesus é obrigado a curar todas as doenças. Na verdade, nem uma coisa e nem outra. Jesus não cura todas as doenças e o crente fica doente sim. É um erro de interpretação, que inclusive muitos pregadores, muitos pastores que estão há séculos na igreja, mas não conseguem entender a Bíblia até hoje. E isso eu já vi de monte. Essa passagem apenas indica que haverá cura, que no ministério de Jesus haveria cura, mas não significa que todas as doenças seriam curadas, e muito menos que não poderiam ficar doentes, ou que crente não pode ficar doente, menos ainda. Jesus curou a sogra de Pedro de uma febre, João 8,14. No versículo 17, Jesus disse: isso foi para que cumprisse o que o profeta Isaías disse, que Jesus levou sobre si nossas enfermidades. Mas não significa que todos os doentes seriam curados. Significa que no ministério de Jesus haveria cura, e aquilo cumpriu-se ali. Timóteo tinha uma doença no estômago, provavelmente. 1 Timóteo 5, 23 indica que ele tinha algum distúrbio no estômago, gastrite ou algo parecido. Paulo provavelmente tinha alguma doença nos olhos. Gálatas 4, do versículo 13 até o 15. Eu vou citar, mas não vou ler, porque o foco do vídeo não é esse, e vai prolongar muito. Então, temos que saber interpretar a Bíblia e entender a vontade de Deus. Deus prosperou Abraão, Davi, Salomão e outros. Mas alguns Deus não prosperou. Vemos o exemplo dos discípulos de Jesus. Eram pobres. Paulo era pobre. Os falsos profetas usam algumas passagens bíblicas para tentar alegar que aqueles que forem em suas igrejas vão prosperar. E o resultado disto é frustrante. O resultado disso é que passa o tempo e não acontece nada. E muitos que ficaram cristãos acabam saindo frustrados, decepcionados. E alguns acabam descobrindo a verdade do Evangelho e viram que foram enganados. Viram que não é assim que funciona. E muitos nem voltam mais. E aqueles que depois disso leram a Bíblia, ouviram ensinos, leram ensinos, e acabam descobrindo que foram enganados, que não é assim que funciona. Muitos pregadores da prosperidade e alguns falsos profetas citam passagens isoladas da Bíblia e fora do contexto, e muito mal interpretado para alegar a prosperidade a todos. Eu vou citar um exemplo. Marcos 10, 28. Eu vou ler. Do 28 até o 30. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado sua casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Receba 100 vezes tanto.
É aí que eles vão pegar. Já neste tempo, já neste mundo. E aí que os falsos profetas pegam. O versículo 30. Em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Note que isso foi uma resposta de Jesus à pergunta de Pedro, que perguntou a Jesus que recompensa eles teriam por largar tudo e seguir a Jesus. Então podemos ver que nem Pedro e nem os apóstolos ficaram ricos. Receberiam 100 vezes mais, mas não ficaram ricos. Pedro não ficou rico, e nem os apóstolos, nem os discípulos. Eles foram ricos em outro sentido. Foram pessoas realizadas por pregarem o Evangelho junto com Cristo. Sofreram e morreram pelo Evangelho. Viveram grandes experiências ao lado de Cristo. Eles foram privilegiados. Tiveram um privilégio. Foi um privilégio que somente eles tiveram de estar ao lado de Cristo, evangelizando ao seu lado. Esta é a riqueza do qual Jesus falou nesta passagem. A recompensa por servir a Jesus e por segui-lo e fazer a sua vontade, a recompensa é espiritual e não material. Devemos ir à igreja para cultuarmos e servirmos a Deus, e não como moeda de troca. Eu dou e Deus me dá. Eu venho aqui e serei recompensado financeiramente. Do tipo, seremos recompensados com riquezas. Se você for na igreja da forma que ensinam os pregadores da prosperidade e os falsos profetas, você poderá sair decepcionado, frustrado, como acontece com muitas, ou já aconteceu com muitas pessoas que foram iludidos pelos falsos ensinos. Uma vez eu escutei o testemunho na internet de um ex-pastor ou de um ex-bispo de uma igreja muito conhecida no Brasil inteiro e muito famosa pelas suas. E as pessoas perguntavam para ele, por que não acontece nada? Não, tem que ter calma, tem que aguardar. Depois, por que não acontece nada? Até agora ainda não aconteceu nada. Não, tem que aguardar. Eles iam iludindo as pessoas até as pessoas serem vencidas pelo cansaço. Deus nunca prometeu que ia prosperar todas as pessoas. Deus não é obrigado a cumprir na vida de ninguém algo que Ele nunca prometeu. Prosperidade e riqueza a todas as pessoas não é promessa de Deus. Não existe isso na Bíblia de maneira nenhuma. Se alguém provar isso, é uma distorção, é um texto fora do contexto. Agora preste atenção. Davi disse, nunca vi o justo mendigar o pão. E isso é uma promessa. Davi falou. Jesus disse que Deus nos sustenta e não nos deixa faltar nada. Mateus 6, do 31 em diante. O texto lá é muito longo, então eu não vou ler. Mas quem não conhece poderá ler. Lá diz que Deus nos sustenta em alimento, em roupa. Deus nos sustenta em tudo. E isto é uma promessa. Isso aqui também é uma promessa. O que isso nos ensina? Isso indica que você não vai morrer debaixo de uma ponte, como mendigo. A pessoa que serve a Deus nunca cairá numa situação dessa. Pode até ficar desempregado, cair numa situação difícil, mas a esse ponto não chega. Deus entra com providência. Isso é uma promessa. Agora, a resposta que os pregadores da prosperidade não gostam de ouvir está em Mateus capítulo 6 e versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busca Deus primeiro. Vai na igreja buscar a Deus. Vá à igreja servir a Deus. Vá fazer a sua vontade, a vontade de Deus. Obedecer a sua palavra. E Deus acrescentará as demais coisas. Isso eles não têm coragem de dizer. Se tiver no plano de Deus te prosperar, Ele fará isso. Te dar um bom emprego, um bom carro,
E Ele fará isso. Deus pode fazer isso. Deus pode mudar a situação financeira. Deus pode endireitar teu casamento. Qualquer tipo de bênção, não só material, mas física. Todo tipo de bênção, todo tipo de provisão. Deus pode fazer sim. Mas não devemos olhar essas coisas no ponto de vista dos falsos ensinadores, que são os falsos profetas, os pregadores da prosperidade, que ensinam de uma forma diferente para atraírem as pessoas a qualquer custo, com interesse financeiro. A realidade é essa, infelizmente, na verdade. Não era isso que a gente queria dizer, porque muitos não gostam, entendeu? Muitos não gostam mesmo. Mas temos o dever de fazer isto. Temos o dever. Então, somos obrigados a fazer isto. Então, é isso aí. Então, a intenção do vídeo não é ofender ninguém, mas é mostrar a verdade. Então, obrigado mais uma vez para você que está sempre assistindo. E você que nunca assistiu, está convidado a entrar no canal e conhecer outros vídeos. Então, obrigado e até o próximo.